Zagallo pode ser considerado o maior nome que já vestiu a camisa da seleção brasileira? Eu digo que sim. E não só por isso, mas também por ter basicamente acompanhado toda a história do futebol brasileiro desde o começo. Testemunhando, por exemplo, o famoso Maracanazo, onde a seleção uruguaia venceu o Brasil na final da Copa de 50. Ele também foi bicampeão do mundo como jogador em 58 e também em 62. Foi campeão do mundo como treinador em 1970 e também como coordenador técnico na Copa de 94. De 5 Copas que o Brasil ganhou, ele esteve presente em 4. Mário Jorge Lobo Zagallo fez tudo isso. Além de uma carreira brilhante como treinador, como jogador, ele também foi excepcional, sendo ídolo no Flamengo e também no Botafogo e, claro, na seleção brasileira. E hoje eu vou contar a história da sua carreira brilhante como jogador que o fez se tornar um dos grandes da história do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço gentilmente que você pudesse se inscrever aqui no canal e também deixasse o seu like. Nascido no dia 9 de agosto, o ainda bebê Zagallo chegou ao Rio de Janeiro em 1932 com 8 meses de idade. A sua família zelou muito pelos seus estudos e pelo seu irmão também, Fernando. Zagallo era um garoto exemplar, mas gostava mesmo era de jogar futebol. Inclusive ele jogava escondido do seu pai, até que no final dos anos 40 ele parou de fazer isso e deixou claro que queria seguir no futebol para o seu pai. Foi difícil, mas tudo deu certo, graças à ajuda do seu irmão. O seu pai, que se chamava Arlindo Lobo, era sócio do América do Rio de Janeiro e conseguiu uma vaga para Zagallo começar a sua carreira como jogador. Deslocamentos rápidos e também uma notável inteligência tática. No ano de 1950, o Zagallo ele passou em um teste na equipe do Flamengo e começaria a sua trajetória na Gávea, no mesmo período também que iniciou o serviço militar. Ele dividia os compromissos no batalhão com também os afazeres no futebol. E em julho daquele ano, ele testemunhou a famosa vitória da Celeste, a seleção uruguaia, em cima do Brasil no Maracanã, na final da Copa do Mundo daquele ano. Naquele dia, Zagallo ele trabalhava como guarda e aquele fato nunca iria sair da sua cabeça. 8 anos depois, ele iria conquistar esse tão sonhado e tão almejado título que escapou das mãos da seleção brasileira. O Velho Lobo ele teve suas primeiras chances no time profissional do Flamengo, curiosamente sob o comando do treinador Flávio Costa, que era o treinador da seleção na Copa de 50. Em 53, ele acabou deixando o clube e chegou o paraguaio Fleitas Loche, que deu oportunidade aos mais jovens do Flamengo, como Dida, Evaristo Macedo e Papa. Zagallo ele acabou se firmando no time. De 53 a 55, o Flamengo ele foi tricampeão seguido do Campeonato Carioca, conhecido como rolo compressor aquele time. Um detalhe é que na campanha de 54, Zagallo acabou fazendo 8 gols, saindo da meia esquerda e se deslocando para a ponta esquerda. O craque ele não só conseguia atacar, como também cobrir os espaços das laterais. Era o chamado formiguinha, corria o campo inteiro. No dia 4 de maio de 58, o Zagallo recebeu sua primeira oportunidade na seleção brasileira, na goleada de 5-1 sobre o Paraguai pela taça Oswaldo Cruz. Ele acabou marcando 2 gols no confronto. Zagallo ele tinha uma concorrência muito forte na posição com Pepe dos Santos e Canhoteiro. Naquela época a seleção brasileira era recheada de craques. No entanto, ele se diferenciava por ser um jogador mais completo do que os outros dois, pois atacava e defendia, enquanto os outros apenas atacavam. Vale lembrar que também foi nesse mesmo período que ele se tornou o primeiro jogador brasileiro a ter passe livre. Ele não admitia ficar preso em um clube por muito tempo, como os atletas da época faziam, e chegou a receber menos do que outros jogadores do Flamengo apenas para garantir esse direito. Depois do seu bom futebol apresentado durante todos esses anos, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 58, que seria disputada na Suécia. A seleção brasileira caiu em um grupo onde tinha Áustria, Inglaterra e União Soviética. No papel, o time de Vicente Veola teria escalado no 4-2-4, mas Zagallo promoveu o nascimento do 4-3-3, que seria muito usado pelo futebol holandês anos depois. Um exemplo claro foi que quando ele recuava para o meio-campo para ajudar na marcação. Uma prova disso foi no jogo contra a Áustria na estreia, quando Nilton Santos, lateral esquerdo, com uma vocação bem ofensiva, que já vinha desde a época do Botafogo, ouviu do Velho Lobo, vai Nilton,
que eu fico na sua. O resultado foi que Nilton Santos fez um dos gols do Brasil na vitória sobre a Áustria por 3-0. Nas quartas de final, o Brasil ele enfrentaria a fortíssima e defensiva País de Gales e acabou vencendo por 1-0 com gol de Pelé. Na semifinal, venceu a França de Fontaine e Copa por 5-2, com um gol de Zagallo. E na final, venceu a anfitriã Suécia também por 5-2, onde Zagallo também marcou mais um gol, coroando o primeiro título mundial do Brasil. Pelé e Zagallo naquele dia foram às lágrimas. Após a Copa, Zagallo ele foi para a equipe do Botafogo, onde contou diversos craques como Garrincha, Nilton Santos, Amarildo, Didi e Quarentia, que seria a base da seleção brasileira da Copa 68. Vale lembrar que ele não queria sair do Flamengo, mas Zagallo e a diretoria acabaram não se entendendo. Antes de começar a brilhar no seu novo clube, na quinta partida ele sofreu uma pancada violenta no joelho e acabou ficando 9 meses parado. Voltou com muita dedicação, até mesmo treinando com os juniores. E a sua trajetória no Botafogo foi excepcional. Ele foi bicampeão carioca em 61 e 62 e também 2 vezes campeão do torneio Rio-São Paulo. Naquela época, o Botafogo era o único time que conseguia bater de frente com o Santos de Pelé, que era o melhor time do planeta naquele tempo. Em 62, o Brasil iria disputar mais uma Copa do Mundo e Zagallo estava novamente entre os titulares. No primeiro jogo, a seleção venceu o México por 2-0 e depois empatou em 0-0 contra a Tchecoslováquia. Nesse jogo, Pelé acabou se machucando e deu lugar a Amarildo entrar nessa posição e Garrincha ter simplesmente acabado com o torneio. Venceu a Espanha logo em seguida por 2-1, nas quartas 3-1 para cima da Inglaterra e na semi contra a anfitriã um 4-2. Jogando novamente contra a Tchecoslováquia, porém na final, o Brasil sai atrás, mas acaba virando o jogo e vencendo por 3-1 e sendo bicampeão do torneio. Zagallo ele acabou não fazendo gols e nem dando assistências, mas correu, marcou e contribuiu diretamente para o título, que foi tão importante quanto o de 58. Após a Copa, o Zagallo ele seguiu ainda no Botafogo, mas em 65, já com 34 anos, vendo que já estava perdendo espaço para os mais jovens, decidiu se aposentar. Seu último jogo foi no dia 7 de novembro daquele ano, em General Severiano. Logo após isso, Zagallo ele iria se dedicar à vida de treinador. Logo de cara já treinando o time juniores do Botafogo e posteriormente o time profissional da equipe do Fogão. 5 anos depois, ele iria conseguir o feito de não só treinar a seleção brasileira na Copa de 1970, como também ser campeão. Ele foi o primeiro jogador na história a conquistar a Copa do Mundo como jogador e também como treinador. E também, junto com o Pelé, se tornar talvez a única pessoa a conquistar 3 vezes a taça, a famosa e antiga taça Jules Rimet. Zagallo, como treinador, foi excepcional, mas isso é um papo para um outro vídeo. Como jogador, nem se há comparação. Bicampeão do mundo, ídolo pelos um dos 2 maiores times do futebol brasileiro e também encantou a todos como um ponta esquerda que sabia muito bem o que fazer. Atacava, defendia e também corria todo o campo. Zagallo ele foi não só um nome histórico no futebol, ele foi simplesmente um craque imortal.